Olá, tudo bem? O meu nome é Heloísa Almeida, eu sou estudante de Pedagogia no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, em Salto. Esse vídeo está sendo orientado pela professora Valquíria Oliveira, dentro da disciplina de Fundamentos Metodológicos do Ensino de Matemática. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês um jogo retirado do livro do Cadernos do Matema, do 1º ao 5º ano. O jogo chama-se Simétrico. Para jogar, você vai precisar de uma régua, 2 lápis coloridos, uma caneta e também folha sulfite. Caso você não queira fazer o seu próprio tabuleiro, a gente pode comprar o papel quadriculado. Ao optar por fazer o teu próprio tabuleiro, você vai precisar dividir a folha sulfite em 10 centímetros por 12 e separar ao meio o lado do jogador 1 do jogador 2. A sala deve ser dividida em duplas e cada dupla vai decidir quem vai ser o jogador 1 e o jogador 2. E dentro da dupla, os jogadores decidem quem começa. Para começar o jogo, cada jogador tem que inutilizar 5 quadradinhos do seu lado do tabuleiro, como eu vou mostrar no exemplo a seguir. Cada jogador irá pintar um quadradinho por vez, ou seja, o jogador 1 pinta primeiro, o jogador 2 pinta o segundo, o jogador 1 volta a pintar mais um, o jogador 2 volta a pintar outro, até completar 5 quadradinhos de cada. Lembrando que o quadradinho do jogador 1 não pode ser simétrico ao quadradinho do jogador 2. E o quadradinho do jogador 2, nenhum pode ser simétrico ao do jogador 1. Lembrando que nenhum quadradinho pode encostar na linha central, ou seja, a linha que divide os dois campos. O primeiro jogador inicia fazendo um traço na diagonal em seu quadradinho, lembrando, sem encostar na linha central do tabuleiro, como por exemplo, aqui. A partir disso, em sua vez, o próximo jogador deverá realizar o teu próximo risquinho, que deverá ser simétrico ao primeiro risquinho do jogador que começou. A partir do segundo jogador, eles têm direito a 2 riscos consecutivos, mas lembrando que o primeiro deve ser simétrico ao primeiro do jogador que começou e o segundo é a continuação do primeiro risquinho, só que para qualquer direção, como por exemplo, o primeiro jogador, que foi o número 2, fez o seu primeiro risco aqui. O jogador 1, em sua vez, ele tem direito a 2 riscos, mas o primeiro tem que ser simétrico ao jogador 2. E assim, na sequência, vamos escolher a direção que vai para o jogador 1. Assim, agora, na vez do jogador 2, ele tem direito também a 2 riscos, mas um deve ser simétrico ao último risco do jogador 1 e o seu segundo pode ser a continuação desse risco, mas em qualquer direção, como por exemplo, a última regra é que se um jogador é bloqueado, ou seja, ele fica sem espaço para traçar um traço aqui, ele acaba tendo que sair por aqui, ele é bloqueado. E se isso acontecer antes dele marcar 30 pontos, o seu adversário ganha 5 pontos. Assim, daremos continuidade no jogo até que um dos jogadores seja obrigado a fazer um risco que encoste na borda do tabuleiro, ou seja, que ele fique realmente sem saída. E a partir disso, quando isso acontecer, iremos somar os pontos. E na sequência vou explicar para vocês como somar os pontos. O jogo não está completo, mas eu vou usar o mesmo tabuleiro para dar os exemplos para vocês de como calcular os pontos. Bom, a primeira regra é que o traço não pode encostar na casinha pintada. Caso encoste, o jogador adversário ganha 1 ponto, ou seja, aqui no jogador 2, por exemplo, em sua jogada, ele encostou em uma casinha pintada, então o jogador 1 ganhou 1 ponto, por isso. A segunda regra é o quê? Como a gente tem que seguir o último traço do nosso adversário,
Então vai ser inevitável que, como são em lugares diferentes, em algum momento a gente vai fazer um traço em cima do quadradinho pintado. E caso isso aconteça, o nosso adversário vai ganhar 2 pontos. Última regra é que, se um jogador é bloqueado, ou seja, ele fica sem espaço para traçar um traço aqui, ele acaba tendo que sair por aqui, ele é bloqueado. E se isso acontecer antes dele marcar 30 pontos, o seu adversário ganha 5 pontos. Esse jogo auxilia o aluno na busca da resolução de problemas, utilizando a simetria. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e vamos praticar, né?